Salve, salve, primeiro ano! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E antes da gente propriamente começar explicando aqui o porquê da gente estar, tendo aula assíncrona esta semana, algumas turmas já começaram, esse tema comigo, o tema da aula, representação indígena em imagens do século XVI e XVII. Algumas andaram mais, algumas andaram menos, e aí eu estou fazendo desse modo assíncrono para a gente começar a termos todos em pé de igualdade em termos de continuidade do conteúdo, beleza? Então, explicado o porquê da gente estar dessa forma assíncrona, eu queria que a gente retomasse algumas questões, né? Lembrando, a gente teve na semana passada duas questõezinhas, debatemos alguns temas que temos trabalhado ao longo das últimas 2, 3 semanas. A gente teve uma pausa nesse meio, né? E também, depois que acabar essa parte, reflexiva, essa parte de conteúdo, vocês vão responder algumas questões lá no Google Forms. Não vai valer pontuação, mas ela está relacionada, vocês vão fazer durante a aula, atividade de aula, beleza? Então, responder essas duas questões que é importante para que a gente tenha em mente como essas questões, que a gente tem trabalhado, esses temas, na verdade, que a gente tem trabalhado, como é que eles podem ser trabalhados, como eles podem ser abordados em vestibulares, em exercícios. Massa? Então, fiquem atentos a isso, façam exercício, anotem suas dúvidas e aí depois a gente conversa sobre possíveis dúvidas. Massa? Então, para a gente começar, coloquei aqui atrás uma frase que ela é um provérbio africano, tá no livro, se não me falha a memória, é no livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. Eu não sei se vocês já chegaram a conhecer. Ele é um jornalista uruguaio, tem alguns livros, sobre história, e ele é um pensador muito interessante que fica como uma boa dica para vocês lerem depois, certo? Chama Eduardo Galeano. Eu acredito que teve alguém que já chegou a comentar que estava lendo, As Veias Abertas da América Latina, não foi? Então, o livro dos Abraços é um outro livro muito interessante de Galeano. Massa? E aí a frase diz, até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caçadas continuarão glorificando os próprios caçadores. Isso nos faz refletir sobre como é a construção narrativa da história. Como a história ela também está relacionada a atender determinados interesses. A compreensão de uma história em que ela omite determinados agentes, determinados atores, ou mesmo como é que a história ela serve para construir determinados estereótipos. É isso que está por trás de muito do que a gente está estudando agora, sobre essa representação indígena em imagens. Beleza? Então, pessoal, outra citação que a gente teve, hoje eu estou cheio das citações, do Serge Gruzinski, um historiador francês, que fala sobre o uso de imagens como fontes históricas. Aqui a gente tem, da mesma... Deixa eu puxar um apontador. Da mesma maneira que a palavra e o texto, a imagem pode, a seu modo, ser o veículo de todos os poderes e de todas as resistências. O pensamento que ela desenvolve oferece uma matéria específica, tão densa como o texto, mas que costuma ser irredutível a ele, o que não facilita nada a tarefa do historiador, obrigado a atribuir palavras ao indizível. Isso me faz, como a gente já refletiu em algumas turmas juntos, sobre como ao longo da história, a questão das fontes históricas, elas são muito importantes. Percebam que quando a gente fala que apenas fontes escritas do Estado atendem a um determinado grupo político, a um determinado grupo social, Voltando aqui, olha, ao que a gente teve como provérbio, não é mesmo? Enfim, pessoal, história ela é uma boa narrativa e a gente vai tendo também as imagens em tempos posteriores sendo fontes históricas. Agora, repito, fontes históricas não são
imagens não são meras fontes históricas ilustrativas. Em outras palavras, estou me fazendo repetir para ficar bem claro para vocês. Não podemos olhar imagens simplesmente como meras ilustrações. Elas têm que atender a um determinado padrão de análise, como, por exemplo, verificar a técnica empregada, a que e a quem se destinava o gravurista, ou seja, quem produziu, e a qual meio social pertencia o gravurista. Estes, como a gente está falando, são alguns aspectos que a gente vai trabalhar em relação ao Théodore Debry, tá bom? Théodore Debry, um gravurista belga, do século XVI. Ele era, como eu falei, belga, protestante, mas que foi, por conta de perseguições religiosas, expulsos da Bélgica. Na Bélgica ele gozava de uma boa condição financeira, mas posteriormente, no exílio dele, ele passou a ter certas dificuldades financeiras, o que fez também que a gente entenda quais eram os objetivos dele através dessa criação de gravuras. O Debry, assim como tantos outros gravuristas, eles não chegaram a vir à própria América para ver aquilo que eles estavam retratando. Mas sim, eles retratavam a partir dos relatos que gente como Hans Staden, Jean Delery, André Tevet e o Bartolomeu de las Casas que estiveram aqui. Em outras palavras, retratavam aquilo que ouviu dizer. E aí entram diversas outras questões, como, por exemplo, quais os interesses por trás de um determinado homem como Hans Staden em ter esse relato? Quão fidedigno a realidade, quão fidedigna a realidade é esta narrativa, certo? Então, pessoal, quando a gente tem determinadas imagens, a gente já vai para a primeira delas, que é uma gravura que remete a uma passagem da fundação de Buenos Aires, em que um cronista colonial ele relatou, na verdade, que diante de uma fome extrema, 3 homens eles roubaram um cavalo, comeram e por isso foram condenados à forca. Eles foram condenados à morte e aí pedaços do seu corpo foram mutilados e consumidos pelos espanhóis. Ou seja, uma cena de canibalismo. Percebam aqui, olha, uma perna, Esse rapaz está sem as 2 pernas, esse sem uma perna, possivelmente, olha, já pronto para perder, a segunda. Aqui temos outras. Aqui, olha, o pessoal cozinhando estas pernas. E aí é que entra um ponto. Quem é que está consumindo esta carne? São os próprios colonizadores, ou seja, os espanhóis. Mas na construção narrativa da história, quem é que entra como canibais? São os indígenas, não é mesmo? Ok, guarda um ponto aí. Quando a gente fala a respeito desses indígenas canibais, é importante que a gente faça bem claramente aquela distinção entre antropofagia e canibalismo. Canibalismo relatado diversas vezes em momentos de penúria, mas também em termos de maldade. Mas a antropofagia está relacionada com a alimentação de carne humana ritual, ou seja, uma prática cultural. Agora vem um ponto. Era uma prática cultural de todos os nativos da América antes da chegada dos colonizadores? Óbvio que não. Mas por trás a gente coloca quais eram os interesses, portanto, de retratar todos os nativos americanos como canibais. Aqui eu tenho uma resposta, mas muito mais do que respostas em história, claro que é importante ter resposta, mas muito mais do que respostas, boas perguntas nos levam a caminhos muito melhores. Eu vou falar sobre isso em outro momento. Mas o que eu quero dizer? Alguns historiadores apontam que essa condenação à prática de antropofagia também estava relacionado com o fato de querer aumentar a quantidade, o contingente
de indígenas escravizados, uma vez que em determinado momento da história há uma proibição à escravidão de indígenas, mas e se justifica a escravidão dos indígenas por conta dos hábitos selvagens, bárbaros que eles têm, certo? Então, indígenas antropófagos, no caso chamado canibais, poderiam ser escravizados, já outros não, ok? Aqui temos, né, uma cena também, né, do Hans Staden, ele rodeado de mulheres nuas, né? Estas mulheres nuas com corpos muito semelhantes, né, à da retratada no Renascimento europeu, né? Ou seja, as imagens elas possuem uma linha de um padrão de um homem europeu, né? Agora, claramente, fisicamente, digo, se assemelham aos europeus, mas o que é que vai separá-los, portanto, dos europeus? Havia, né, como a gente tinha falado antes, uma produção a serviço daquilo que a Europa do século XVI desejava ler e principalmente ver em suas ilustrações. Por que principalmente ver? Relacionado por uma população majoritariamente analfabeta, né? Desejava ler relatos de aventura, enfim. Quando a gente continua, a gente fala da questão da técnica do Debris, né, que é a gravura em metal. Ele se preocupava com a simetria, né? Isso que está relacionado ainda com os conceitos estéticos de Aristóteles. Em outras palavras, né? Tanto quanto o aspecto com o volume, e isso está muito relacionado, né, com as técnicas que eram utilizadas naquela época pelos próprios artistas europeus, né? A ordem clássica, né, permanece. Como eu tinha dito, fisicamente o europeu é como indígena, o que vai diferenciar o cabelo, a barba, mas muito mais do que isso, né? Não é o aspecto físico, mas o aspecto religioso e moral que diferenciam, né, indígenas de europeus, ok? Enfim, temos uma outra imagem aqui para fazer um contraponto, né, de que é do Theodore Debris, representando espanhóis cortando pés e mãos de indígenas, né? Um retrato de não só pés e mãos, vejam que esse de cá atrás também está furando literalmente o olho, né, depois de ter amputado os 2 braços desse indígena. Uma cena de barbárie, né? É uma cena de violência. Mas enfim, vem para alguns questionamentos, como eu tinha dito, né? O que é ser selvagem? Ou o que é que nos torna selvagens? Eu chamei, né, aqui uma imagem de barbárie. Mas aí fica o questionamento, né? Se justificam os atos cometidos contra os indígenas, né, de extrema violência? Quais as intenções em apresentar antropofagia quando são relatos raros, né, que essa prática era amplamente difundida, sobretudo quando a gente não tem certeza sobre a fala de Hans Staden, né? Um ponto importante, por que não há ênfase na violência indígena frente ao europeu? Né? Porque na verdade, eu errei aqui. Né? Porque há uma ênfase na violência dos indígenas quando o próprio gravurista, quando o próprio Debris mostrou nesta imagem a violência dos europeus em relação aos indígenas, né? Enfim, as imagens sobre antropofagia não significam que elas sejam irreais, mas a forma como elas foram elaboradas dava um significado falso de que a carne humana era a alimentação corriqueira entre os povos indígenas. Quais as consequências? Quais as intenções dessas formas de representação? Qual a importância da alteridade quando a gente analisa essas imagens? Da gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? De que maneira, pessoal, essas imagens, essas representações marcaram a visão dos europeus sobre os brasileiros? Vejam, nus, um corpo disponível, um corpo sexualizado, né? E quem sabe, né, a imagem dos brasileiros sobre nós mesmos. Eu vou parando por aqui, certo? Esses questionamentos, como eu disse, ficam em aberto. Quem sabe, né, quando a gente se reencontrar numa aula síncrona, a gente não debate esses pontos. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.